Sejam muito bem-vindos para este novo quadro aqui no canal do professor Samuel Merbach. Juntos para mais um quadro aqui, professor, a cada vez inovando mais aqui no canal. Sim, né? Os nossos amigos nos escrevem e solicitam que a gente fale vários assuntos de diversas correntes filosóficas, né? E uma dessas correntes, na parte política mais importante, é o materialismo histórico dialético, que foi desenvolvido por dois grandes pensadores na Alemanha, Karl Marx e Friedrich Engels, né? E é exatamente sobre esses dois autores que a gente vai comentar no quadro de hoje. E é baseado nesse livro aqui, que é do autor Samuel Antônio Merbach de Oliveira. Isso mesmo. Professor Samuel Merbach. Obrigado, professor. Olha só, novo livro aqui do professor Samuel Merbach. Como faz para adquirir, professor? O livro Elementos do Materialismo Histórico Dialético podem ser adquiridos pelo site da editora Paco de Jundiaí e também no site da Estante Virtual, que tem vários livros, né? Muito bacana, o meu já está aqui autografado pelo professor Samuel Merbach e tem também, foi prefaciado aqui por outro professor, que é o professor Mário Guerreiro. Mário Guerreiro, nosso amigo da Unip, né? Sim. Economista, né? Grande economista. E o professor Renato Bulcão, não o conheço pessoalmente, apenas através das nossas lives, mas com certeza um grande professor. Sim, o professor Renato Bulcão é coordenador do curso de filosofia à distância da Unip, né? E também um grande filósofo e pensador, né? Maravilha. E esses colegas nos honraram escrevendo uma parte. Aqui o prefácio, a apresentação de nosso livro. Perfeito, professor. Então, o que nós vamos falar hoje como introdução? Bom, como introdução, eu vou fazer uma pequena resenha, um comentário sobre o manifesto do Partido Comunista, né? Perfeito. Inclusive, foi pedido, professor, tem um comentário lá no canal da nossa... livro aqui. Olha que coisa. Tem um comentário de uma colega, que foi minha colega também, aluna do senhor, fomos alunos do professor Samuel Merbach, foi a Carol. A Carol, né? Carol Inoshita, que nos escreveu pedindo que a gente falasse sobre o marxismo. Perfeito. Então vamos falar uma síntese, né? Uma breve resenha do manifesto do Partido Comunista, que é este livro aqui de Marx e Engels, né? Perfeito. Então olha só, o manifesto comunista, inicialmente ele era chamado de Manifesto do Partido Comunista, e ele foi publicado em 1848, né? Ele é tido como um dos livros mais importantes da história da política, né? Ele foi pedido para ser escrito pelos ativistas da época. Eles pediram para que Marx e Engels escrevesse para a Liga dos Comunistas, né? E eles fizeram exatamente isso. O manifesto foi escrito no meio de um grande processo de lutas urbanas, as chamadas revoluções de 1848, que também foram denominadas como sendo a Primavera dos Povos, que foi um processo revolucionário que atingiu muitos países europeus, né? Em razão também da Revolução Industrial, que era contemporânea a ela. Em resumo, o Manifesto Comunista apoia um governo transitório que viesse a promover, né, quais eram as ideias, né, a abolição da propriedade privada e de seu rentismo, uma tributação progressiva. Olha que interessante, um imposto, por exemplo, que a gente discute muito hoje, sobre as grandes fortunas, né? No Brasil nós infelizmente ainda não temos, né? O confisco de propriedades rebeldes e de foragidos. Eles também falavam na centralização do crédito pelo atacado nas mãos do Estado em apoio a cooperativas e microcrédito, né? Então hoje também uma outra ideia, olha só, as cooperativas, né, que são bastante importantes, né? E também o microcrédito, ou seja, o pequeno empreendedor precisa do microcrédito. Olha que ideia avançada para a época, né? A estatização dos meios de produção na agricultura e fábricas, mas de forma planejada. Eles buscavam a igualdade entre todas as formas de trabalho, além da criação de um corpo de funcionários públicos voltados para a agricultura, a integração entre campo e cidade, a educação infantil universal em escolas públicas,
a proibição do trabalho infantil e a integração entre o mundo fabril e o mundo escolar. A estrutura do manifesto é bastante simples, né? Muito semelhante a uma dissertação nos dias atuais, ou seja, tem a introdução, tem os capítulos e a conclusão. O primeiro capítulo ele é designado burgueses e proletários. Ele aborda as diferenças entre um e o outro com o passar dos anos. O texto critica o capitalismo. O manifesto ele queria mostrar que as classes menos favorecidas, como os desempregados, eram menosprezadas, né? Como se não fizessem parte da sociedade em que eles viviam, ou seja, eram seres invisíveis, né? Ninguém se atentava a eles, né? Bom, diante disso, é interessante que a gente entenda o que é burguesia e o que é proletariado na concepção marxista, né? A burguesia é a classe dos capitalistas modernos, proprietários dos bens de produção, e são os exploradores do trabalho assalariado, né? No outro lado da corrente nós temos o proletariado, né? Que é a classe de trabalhadores assalariados modernos, os quais não têm acesso aos meios de produção, e para que eles venham a viver é necessário que eles venham a vender a força de trabalho, né? Essa é uma concepção bastante interessante. Uma outra concepção bastante trabalhada no manifesto do Partido Comunista é a luta de classe, né? Então, conforme a gente sabe, a luta de classe, ela existe desde os primórdios da humanidade, né? Então, os patrícios, os plebeus, né? O senhor feudal, os vassalos, no Brasil, o senhor do engenho, os escravos, né? E nos dias atuais, os burgueses e os trabalhadores assalariados, né? Uma classe sempre explora a outra, então aí vem o termo luta de classe, né? A luta de classe que nos dias atuais opõe sobre o plano econômico, social e político a classe operária e a burguesia capitalista, devido à existência de classes antagônicas, né? E necessariamente, né, explosiva, existente entre o capital e o trabalho assalariado. É interessante notar que o Marx e Engels explicam para a gente que a luta de classes não vai desaparecer enquanto a sociedade estiver dividida em classes. Não é isso? O segundo capítulo do Manifesto do Partido Comunista, ele aborda a relação entre os partidos e os proletários e visava mostrar que ambos têm um ponto em comum, né? Como, por exemplo, a queda da superioridade dos burgueses e a transferência do poder político ao proletariado, né? Nesse segundo capítulo, os autores expõem também a questão da desigualdade social, né? Nesse sentido, o comunismo é a favor da abolição das propriedades privadas e busca uma sociedade sem classes, né? Já a terceira parte do Manifesto Comunista explica sobre o regime socialista e comunista, procurando dar sentido às suas diferenças conceituais, né? E o Marx e o Engels, eles criticam três tipos de sociedades socialistas, né, que para eles não eram as ideais, sendo a sociedade dos reacionários, que visava continuar com o modo de produção e a troca, tinha um ponto de entendimento burguês. O outro modelo criticado é o conservador, né? Que tinha caráter de reforma, mas sem se fazer a revolução. E o crítico utópico, que buscava mudar a sociedade através de exemplos e não de lutas políticas, né? Por sua vez, na conclusão, Marx e Engels ressaltam que o Partido Comunista apoia todos os movimentos revolucionários que desafiam a ordem social e política existente e concluem o manifesto com um apelo à unidade entre o proletariado e o seu famoso grito de guerra: proletários de todo mundo, univos. Tá, então, Carol, a sua explicação do comunismo, não só para Carol, né, mas é um pedido, né, da Carol, mas para todas as pessoas que queriam saber um pouco mais aí sobre o comunismo, o socialismo. Exatamente. Né, e nas próximas
gravações, dos próximos vídeos, a gente vai continuar falando dos outros conceitos da filosofia marxista. Perfeito. E se você quiser algum tema, escreva para a gente, professorsamuelmerbach@gmail.com. Estaremos aqui levando informação para você. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos, até a próxima.